Olá, minhas amigas e meus amigos, muita paz a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva com o seu amor e com as suas bênçãos. Hoje nós vamos refletir sobre um texto que tem o título Pergunta Espírita e que nos foi oferecido pelo Espírito Albino Teixeira e representa o capítulo 7 da obra Coragem, de Chico Xavier, obra que foi oferecida por diversos espíritos, um deles o Albino Teixeira. E ele então vem nos fazer uma pergunta que é estabelecida com base nas diretrizes, nos princípios espíritas, sobretudo o lema maior do espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. Então, só que antes de fazer a pergunta, ele vai colocando variáveis para que nós possamos refletir, identificá-las em nossas vidas e então depois ter a condição de nós mesmos respondermos a esta pergunta. Então vamos lá para a reflexão que Albino Teixeira nos convida. Alegas, por vezes, a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, escusando-te à face das dificuldades e senões que ainda carregas. Então, primeiro ele faz uma afirmação. Ele diz que muitas vezes nós retardamos, deixamos de iniciar uma atividade que surge ali dentro de nós, aquela vontade de ajudar, aquela vontade de ter uma atividade voluntária, não atividade profissional, não algo que seja da nossa obrigação. Mas nós temos, às vezes, aquela vontade de fazer algo em prol da coletividade, em prol do outro, um trabalho voluntário, um trabalho colaborativo. E aqui ele coloca a atividade espírita justamente porque o lema do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, nos convidando a uma vivência espiritual que possa se refletir no nosso dia a dia, na nossa atividade prática, para que nos tire muitas vezes de um padrão que nós desenvolvemos ao longo do tempo, ao longo dos séculos, nas diversas reencarnações, de ter uma vivência espiritual, uma vivência religiosa, muito presa ainda ao momento do ato religioso ou a determinadas convenções, determinadas práticas. Então, eu muitas vezes me limito a ter uma relação com o divino, com o espiritual, indo a uma reunião da religião que eu possa seguir e também fazendo as minhas preces, os meus cultos em casa, os meus momentos de oração. Tudo isso é muito importante. É como numa viagem, quando nós paramos num posto para abastecer o veículo, para descansar um pouco, para satisfazer as nossas necessidades. No entanto, nós precisamos seguir viagem. Então, ali, este momento da liturgia, este momento é para que nós possamos nos reabastecer, mas seguir viagem. Então, a doutrina espírita tem como lema que nós possamos converter todos os ensinos, todas as energias positivas que nós colhemos nos templos religiosos, no templo espírita, a fortaleza que nós vamos ganhando com a oração, com a vibração positiva, para que isso se reflita na nossa mudança íntima, para que nós possamos nos melhorar e também ser mais colaborativos com o próximo, com o outro, com a coletividade. Daí porque fora da caridade não há salvação. Não há uma diretriz de fora da religião, fora de tal doutrina, não, fora da caridade, porque é algo universal. Fazer o bem sem olhar a quem, não se preocupando ou não limitando este bem a qualquer orientação que a pessoa tenha, de caráter religioso, de caráter político, a sua orientação sexual, a sua identidade sexual, a sua origem, a sua etnia, nada disso importa para nós fazermos o bem. E aí, o bem, tanto no seu aspecto material, ajudar materialmente aquele que necessita, dentro das minhas possibilidades, como também, em especial, aquele auxílio que todos nós podemos fazer, que é o auxílio espiritual, o auxílio moral, desde uma prece em favor de uma pessoa, desde uma postura de tolerância, de compreensão, desde o perdoar sempre,
desde o auxiliar com um bom conselho, desde silenciar em determinados momentos. Então, buscar fazer o bem da forma que eu já consiga, mas não deixar de fazer. E o primeiro passo para fazer o bem é tentando me melhorar. Deixar de fazer ter aquelas atividades, aquelas condutas que eu já sei que são negativas para mim e para o outro. Então, cessar o mal, o pensar mal, o falar mal, o passar para frente informações, notícias, coisas que são desagradáveis. Buscar ser alguém que seja o ponto de parada de tudo que é negativo, não passar para frente e transformar isso em algo positivo. Daí que nós, quando pensamos, né, numa prática, as tarefas espíritas, aqui pensando neste foco da prática da caridade, mas é a tarefa do bem, a tarefa humana do bem. Mas muitas vezes nós nos excusamos, nós nos desculpamos, nós adiamos sob o pretexto de dificuldades que eu esteja enfrentando, limitações, o trabalho, a família, problemas de saúde, problemas financeiros, ou senões que ainda carregas. Ou seja, eu falo, eu não tenho condição de ajudar ainda, porque eu tenho tal falha, eu não sou merecedor disso, eu não tenho condição moral de ajudar, o que é que as pessoas vão pensar e tal. Então ele está dizendo isso, né? Primeiro uma afirmação, alegas por vezes a impossibilidade de colaborar nas tarefas espíritas, e eu aqui amplio, nas tarefas do bem, excusando-te a face, ou seja, em virtude das dificuldades e senões, ou seja, das minhas ainda inferioridades, das minhas falhas, dos meus pequenos defeitos, que ainda carregas. Então, ele fala, muitas vezes nós temos esta postura. Fala, eu não vou começar. Primeiro eu tenho que ter uma vida um pouco mais tranquila. Primeiro eu tenho que acalmar ainda, organizar algumas coisas. Ou então eu tenho que me melhorar ainda para ter a condição de auxiliar. E aí ele vem e começa a trazer as variáveis para nós refletirmos. Entretanto, convenhamos. Se não tens imperfeições a vencer entre tantos milhões de criaturas humanas ainda imperfeitas. Pensemos aí, se dentre esses milhões, eu coloco aqui bilhões de seres humanos terráqueos, se nós não temos imperfeições. 2. Se não conheceste e nem conheces intimamente conflito algum. Eu não tenho conflito algum? Conhece alguém que não tenha conflito algum? 3. Se não possuis problemas a resolver. 4. Se não experimentas tentações, as mais diversas, de todos os campos, todas as tentações, se eu não tenho tentações. 5. Se não atravessas de quando a quando amarguras e desenganos. 6. Se não colhes decepções. 7. Se não faceias graves provas. 8. Se não trazes o sinal dessa ou daquela fraqueza, da qual te encontras presentemente na terra em processo de cura. E 9. Se não observas contigo possíveis tendências menos felizes, aquelas que nos assinalam as dívidas de existências passadas, lutando e às vezes até chorando por melhorar a ti mesmo. Que será de ti na construção do bem? Olha, ele vai fazendo esses 9 sis, né? Verifica, convenhamos, se você não tem imperfeições, se não enfrenta conflitos, se não tem problemas a resolver, se não experimenta as tentações, se não atravessa as amarguras e desenganos, se não colhe decepções, se não está face a face às vezes com graves provas, se não traz ainda sinal de fraqueza, se não tem ainda tendências menos felizes, que será de ti então na construção do bem? E aí pode parecer contraditório. Ora, ele então está colocando, se eu não tiver isso, como eu então contribuirei na construção do bem? Então todas essas dificuldades e senões, dificuldades pessoais ainda da minha personalidade, e também aquelas que o mundo me oferece. Então, se eu não tiver isso, eu não tenho como colaborar na construção do bem. E aí vamos ver o que ele fala. Justificando-se, referimos-nos a isso
porque o espírita é chamado a fazer luz em favor de si mesmo e a benefício dos outros, na seara da educação. E, se nada sofres para aprender, como poderás esclarecer e compreender, ajudar ou ensinar? Ele aqui vai nos trazer, nos levar a uma reflexão, uma conclusão, que ela se faz óbvia quando nós olhamos para as vidas de todas as personalidades que fazem o bem, que fizeram o bem enquanto aqui estiveram reencarnadas. Todas enfrentaram essas dificuldades aqui. A única que não enfrentou, não trazia ainda um lado menos feliz era Jesus, mas até tentação, lembremos lá a passagem de Jesus no deserto sendo tentado simbolicamente ali por Satanás. Então vejam, Jesus foi incompreendido pela própria família. Tem um momento lá que a família vai na casa, ele está atendendo a multidão e os parentes pensam que ele é louco e pede para falar com ele, alguém chama a sua família aí, está ali. E ali ele olha assim para o lado, aquelas pessoas que estavam com ele. Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A família foi lá, achando que ele com aquela multidão era louco. Quando Jesus foi a Nazaré, a cidade onde ele cresceu, ele nasceu em Belém, mas foi viver em Nazaré, ele não foi aceito. O Evangelho fala que Jesus foi expulso ali de Nazaré por aqueles que o conheciam, mas não admitiam ele ali falando como se fosse uma autoridade espiritual. Eles não reconheceram Jesus como Messias. E ali é nessa passagem que tem aquela frase de Jesus que ninguém é profeta na própria terra. Jesus foi traído por um dos seus discípulos, seus apóstolos. Jesus os outros apóstolos deixaram ele lá sozinho, o abandonaram. Então vejam, o próprio Mestre, o Espírito puro por excelência, ele enfrentou as dificuldades do mundo, próprias do mundo. Mas ele falou quando estava com Pilatos que para isso eu vim e para isso eu nasci, para dar testemunho da verdade. Aqueles que estão com a verdade ouvem a minha voz. Ele não veio só para falar, ele veio para dar testemunho. Os missionários vêm dar testemunho e então eles enfrentam na própria pele as dificuldades do mundo. E essas dificuldades são os elementos que nos ajudam a ter algo que hoje é muito falado, o texto aqui não fala, mas é empatia. As grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Delas nascem todos os outros males, o orgulho e o egoísmo. Estamos vendo agora os mundos aí, os países do mundo disputando vacinas, os países ricos já com mais vacinas do que as próprias populações, mas não abrem mão. Então vejamos o orgulho e o egoísmo em nível coletivo. E então, quando nós enfrentamos a dor, quando nós enfrentamos a dificuldade, quando nós estamos no mundo enfrentando a incompreensão, a ofensa, nós vamos nos calejando e compreendendo a dor do outro que passa por aquilo. Chico Xavier, muitas vezes ouvindo aquelas mães chorosas e aflitas, querendo notícias dos seus filhos desencarnados, ele chorava também, porque ele, já com a sua capacidade amorosa, missionário que era, ele tinha essa capacidade empática de ali conseguir entender a dor do outro e até em alguns momentos, por bondade, sofrer junto. Chico Xavier, certa vez, participou de um programa de TV, foram 2 edições na TV Tupi, o Pinga Fogo, e ele estava ali sorrindo, servindo aos espíritos, trazendo mensagens edificantes, mas depois foi informado pelas pessoas próximas que ele estava com profundas dores, porque estava com a hiperplasia da sua próstata, mas ele não passou aquilo para ninguém. E quando as pessoas falavam, mas como o Chico Xavier é uma pessoa tão boa, tem problema do coração, tem problema de catarata, tem problema da próstata, e ele dizia que essas experiências faziam com que ele compreendesse a dor das pessoas que procuravam ele.
Então vejamos que, embora o ideal fosse nós termos a capacidade de compreender a dor do outro, a experiência do outro, apenas pelo relato do outro, pelas expressões, a vivência nos dá um nível maior de compreensão. Vejamos, eu quando era criança e via falar de montanha-russa, imaginava como é a montanha-russa. Ah, deve ser legal, já tinha ido em outros brinquedos, mas eu só fui compreender o que era a sensação física de estar ali numa montanha-russa na hora da descida quando passei pela experiência. Só fui compreender como é a sensação da tirolesa, aquela quando nós nos lançamos, tem uma corda, aquele cordão de aço, a gente se lança de um local alto, pendurado ali, vai correndo, ganhando velocidade. Só ali eu fui compreender o que é a sensação de estar ali caindo em alta velocidade, mas preso por um cordão. Só quem tem a dor do parto que vai ter essa sensação. Só quem está ali vivendo um momento de dor numa UTI, com todo o desconforto, a solidão, é que tem essa condição. Mas quando nós vamos ampliando a nossa capacidade de amar, nós vamos ganhando essa característica empática, de ver a dor do outro, a necessidade do outro, e assim ampliar a nossa percepção do mundo. E aí vamos nos tornando mais caritativos. Então, aqui ele coloca, olha, se você tem todas essas condições aqui, você é uma pessoa do mundo, normal. Lembremos de Paulo de Tarso, que falava que tinha o seu espinho na carne. E muitos teólogos especulam que espinho era esse. Alguns falam que era as tentações de ordem sexual, os desejos. Outros falam que era o remorso, a culpa por ele ter perseguido cristãos. Outros falam que é o seu temperamento ainda orgulhoso, vaidoso. Pode ter sido um pouquinho de cada coisa, ou mais outras coisas, mas era ele dizendo, olha, eu ainda sou um homem do mundo. Eu não consigo escrever essas mensagens, essas epístolas, sair pelo mundo falando a mensagem do Cristo e sem passar por dificuldades, por enfrentamentos, e o maior enfrentamento era diante das próprias fraquezas, das próprias dificuldades. Então, a orientação, a sugestão do Espírito, quando faz essa pergunta e nos leva a uma conclusão de que nós precisamos iniciar a atividade do bem do jeito que estamos, com a condição que temos, claro, usando a razão, o bom senso, para ir começando aos poucos, dando passos seguros, ainda que curtos, mas precisamos começar. Há uma frase do Espírito Bezerra de Menezes que ele diz assim, a caridade, quando é muito discutida, chega tarde. E ele falou isso certa vez contando um caso de duas senhoras ricas que saíam de uma espécie de um teatro e ali na escadaria encontrou um homem com muito frio, isso num país lá muito frio, salvo engano na União Soviética, na antiga União Soviética, ele falando que as mulheres saíram e uma delas teve assim um ímpeto de dar o casaco que estava vestido. E a outra, não, veja, esse casaco é muito caro, você chegar em casa, você pega um outro mais velho e manda alguém entregar. E a senhora, então tá bom, foi para casa, quando chegou, se esqueceu, no outro dia de manhã lembrou e mandou um empregado ir até a localidade procurar aquela pessoa em situação de rua que estava com frio. O empregado fez, mas quando chegou lá teve a informação de que aquele homem naquela noite morrera de frio. Então nós precisamos começar na condição que já conseguimos e ter a consciência de que Deus não espera perfeição de nós para começar, porque ninguém jamais começou perfeito e todos que estão aí fazendo as suas atividades, buscando fazer o bem, estão no seu processo íntimo de superação, estão na sua luta pessoal, mas é no trabalho, é no serviço, é na caminhada que nós vamos avançar. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz, ao seu peso, o peso dos seus equívocos, das suas tentações, das suas dificuldades e siga-me. Então que cada um de nós, neste momento em que o Mestre aguarda por nós para trabalhar em sua vinha, que nós neguemos o que temos de negativo, que peguemos a nossa cruz, que ainda é o peso das nossas fragilidades, das nossas tentações, que ainda é o peso do mundo. Cada um pegue a sua cruz, mas sigamos o Mestre.
tendo a certeza de que Ele vai à frente, nos dando o caminho e nos levando na direção de Deus. Que Jesus nos abençoe sempre e nos envolva com a sua paz. Um grande abraço a todos.